Hello everybody, I'm Teacher Michelle, welcome to an English class. Bem-vindos pessoal a mais uma aula de inglês, eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar sobre verbo dare to be, o verb dare to be in simple past, ou seja, nós vamos falar desse verbo dare to be no passado simples. Dare to be é um verbo criado a partir do advérbio dare mais o verbo to be em inglês. Então, ele é uma construção, uma locução verbal que demonstra um sentido, tá? Que traz um conceito ou uma informação a partir de uma construção, de uma combinação de palavras. Nosso roteiro de hoje, então, nós vamos falar de verb dare to be, falando da definição dele, o que ele significa, que tipo de ideia ele expressa. Vamos ver ele no passado, there was ou there were, que são as duas conjugações possíveis na forma do passado, e vamos ver as formas interrogativas e negativas, como é que você faz pergunta e como é que você faz negação usando esse tipo de verbo. E por último, eu mostro para vocês alguns exercícios para prática de gramática, considerando esse conteúdo. Para iniciar, pessoal, eu gostaria de falar para vocês em relação a essa construção de frases, né? Porque muitas vezes, quando o professor vai trabalhar verbos com os alunos, ele sempre coloca forma afirmativa, forma interrogativa e forma negativa. Por que isso acontece? A língua, o idioma, quando você fala de um estudo de um idioma, né, português, inglês, espanhol, francês, você está falando basicamente de processos de comunicação. Você estuda vocabulário, você estuda texto, você estuda gramática, uma série de aspectos dentro daquela língua, mas com o objetivo de se comunicar. A comunicação parte do princípio de você conseguir desenvolver as 4 habilidades: a leitura, a escrita, a audição e a pronúncia, ou a fala, certo? E aí, quando nós falamos do processo de comunicação, é a aplicação de todos esses conhecimentos numa situação real de troca de informação ou de comunicação. Quando nós nos comunicamos, nós normalmente partimos desses 3 princípios. Ou você comunica positivamente, que é quando você faz as suas afirmações, ou você se comunica de forma negativa, que é quando você quer dar uma oposição, fazer um contraponto em relação àquela comunicação que foi mencionada anteriormente, ou você pergunta, que são os questionamentos. Então, por isso que toda vez que o professor vai trabalhar verbo com vocês, ele começa falando dessas possibilidades: forma afirmativa, interrogativa e negativa, para você ter o conhecimento básico das estruturas de sentenças que você pode utilizar em um processo de comunicação, ok? Então, vejamos lá. O verbo dare to be. Primeiro, it's a verbal form in English language. Então, obviamente, nós estamos falando de uma forma verbal na língua inglesa. É uma construção de significado para um verbo que nós temos em português, certo? Então, it is used to express that someone or something is in a particular place. Então, nós usamos o verbo to be para expressar que alguém ou alguma coisa está em algum lugar em particular. It also indicates that someone or something exists. Esse verbo dare to be, ele também serve para expressar que alguém ou alguma coisa existe. Então, vocês já devem ter identificado, né? O verbo dare to be significa o verbo haver em português. E aí nós temos uma particularidade. O verbo haver em português, ele é um verbo impessoal, ou seja, não tem sujeito. No inglês é a mesma coisa. O verbo dare to be é utilizado em frases que não possuem sujeito. Então, ele serve para representar a existência de alguma coisa ou que tem alguma coisa ou alguém em algum lugar, fazendo essa referência com o verbo haver. Em inglês, esse verbo haver é formado por uma combinação de 2 palavras. Eu tenho a palavra there, que sozinha ela é o advérbio de lugar, que significa lá, e o verbo to be. Esse verbo to be ele vai ser conjugado, tá? Aqui nós estamos falando de dare to be, porque nós estamos falando
do verbo no infinitivo. Quando você conjuga ele, nós vamos usar a forma conjugada do verbo to be. E no português significa o verbo haver. Vários professores mencionam haver com sentido de existir, só para demonstrar essa noção. Por exemplo, há vários alunos na sala de aula. Então, existem vários alunos em sala de aula. Então, é para usar essa expressão sempre com o sentido de existência. In English language, the verb to have, que é o verbo ter, expressa posse. É uma das confusões muito comuns que acontecem com estudantes de inglês aqui no Brasil. Porque o verbo haver parece com o verbo have em inglês. Só que o verbo have em inglês significa o verbo ter. E aí uma outra situação. Em português, nós usamos ter para indicar a existência. Você chega para alguém e diz, tem uma farmácia na esquina. Para falar que existe uma farmácia na esquina. Só que no inglês você não pode fazer isso. Em inglês, o verbo have só pode ser usado no sentido de posse, para indicar que alguém ou alguma coisa possui algo, tá? Fazendo essa relação de propriedade. I have a dog. Eu tenho um cachorro. He has a car. Ele tem um carro. Então, o verbo ter em inglês só é usado nesses contextos, quando ele faz função de verbo principal. Se você está usando ele na função de verbo auxiliar, aí ele pode expressar outros sentidos, porque a função dele é complementação, certo? Na construção das frases. Mas em inglês, ele não pode ser usado para expressar existência. É muito importante isso, por isso que eu peço a atenção de vocês. Sempre que você quer dar ideia de existência, tem que usar o verbo there to be. O verbo have só serve para expressar posse, ok? Então, vejam só. O verbo there to be, como eu já mencionei para vocês, ele é um verbo impessoal, né? Então, ele não tem sujeito, ok? Ele é flexionado, ele sofre uma mudança em número, ou seja, existe uma variação entre singular e plural. Além disso, também existem as variações de tempo. Então, você pode usar o verbo there to be, esse verbo haver, no presente, no passado ou no futuro em língua inglesa. Na forma do presente, existem duas formas do verbo there to be. Ele pode ser apresentado de duas maneiras. There is ou there are. Então, observem o que eu falei para vocês. Ó. There to be é o verbo haver na sua estrutura do infinitivo, sem conjugação. Quando eu conjugo, como é que fica o verbo to be? Is. Como é que fica o verbo to be no plural? Are. Is no singular. Então, there is, você vai usar quando você quiser mencionar a existência de alguma coisa no singular. E there are, quando você quiser usar a existência de alguma coisa no plural. Há uma menina na sala. There is a girl in the room. Uma só. There are 3 girls. Tem 3 meninas, tá? Então, há 3 meninas. Existem 3 meninas na sala. Então, esse para o singular, esse para o plural. Quando nós falamos, por exemplo, de uma análise, você imagina a observação de uma imagem e, a partir dessa imagem, você vai fazer uma descrição da existência dos elementos dela. Então, por exemplo, existe uma bicicleta, existe uma boneca, existe um quadro. Então, você vai fazer essas representações em inglês. There is a bike in the bedroom. Há uma bicicleta no quarto. Uma só, por isso que está no singular. There is a lamp. Existe um abajur, ou há um abajur. There are 2 chairs. Existem, ou há 2 cadeiras, fazendo observação da imagem, ó. There are toys. Existem brinquedos ou há brinquedos. O verbo haver é um verbo também irregular, então no português ele não sofre flexão quando você trabalha com essa ideia de número, tá? Então nós usamos o há tanto para o singular quanto para o plural. No passado simples, o que você vai ter que fazer é a adequação do verbo to be. Então, o verbo there to be no passado simples vai ficar there was ou there were.
Was é o passado de is, no singular, e were é o passado de are, usado então no plural, sempre usando os dois juntos, tá? No passado simples, ele vai indicar a existência de elementos no passado. Em português, você vai poder traduzir isso como havia ou houve alguma coisa, fazendo referência ao verbo haver em língua portuguesa. There was e there were é o verbo there to be no passado. There was é usado no singular quando você quer falar da existência no passado de apenas uma pessoa, objeto, animal ou etc. Então, analisando essa imagem, por exemplo, there was a red car in the workshop. Havia um carro vermelho na garagem, ou na oficina, desculpa. There was a man repairing the car. Havia um homem consertando o carro, fazendo referência a alguma coisa que houve ou que existiu no passado, certo? Sempre no singular. A man, a red car. Já no caso do there were, você vai usar para coisas no plural, tá? Fazendo a combinação. Indica a existência de mais de uma pessoa, objeto, animal ou etc. Nesse exemplo, eu tenho there were trees in the forest. Houve árvores, ou havia árvores na floresta. There were animals in the forest. Havia animais na floresta. Então, fazendo referência a coisas que existiram e que não existem mais, considerando essa imagem. Coisas no passado e, nesse exemplo, no plural. Trees, árvores, animals, animais. Por isso que se usou o there were. Então, você tem tanto a flexão de número, singular ou plural, e tem a flexão de tempo, tá? Presente ou passado. Outros exemplos para vocês, comparando os dois momentos das duas imagens. There was a table in the park. Havia uma mesa no parque. There was a green garbage bin overturned. Havia uma lata de lixo virada. There were three trash bins in the park. Havia 3 latas de lixo no parque. There were leaves on the grass. Havia folhas na grama. Então, fazendo referência à descrição das coisas que existiam na primeira imagem, considerando o passado, e o que não existe mais no tempo presente, fazendo essa demonstração e essa comparação da existência em um tempo passado. Formas interrogativas e negativas parte daquele princípio de como é que você faz uma pergunta e como é que você cria uma frase negativa. As perguntas e as negações, elas são criadas de acordo com as regrinhas do verbo to be. Lembra lá quando a gente estudou, quando vocês estudaram o verbo to be em inglês, a gente aprende que o verbo to be é um verbo irregular. E ele é um verbo que acumula duas funções. Ele tanto pode ser verbo auxiliar, como ele também pode ser um verbo principal na frase. Então, em virtude dessas funções, ele tem a capacidade de criar a pergunta autonomamente, ele faz isso sozinho. Então, no caso das formas interrogativas, o que a gente faz? Troca de lugar verbo com o there. Né? Como a frase não tem sujeito, a sua troca vai ser com o there, a primeira parte que compõe esse verbo, que faz essa composição do verbo. Então, normalmente, vocês viram aqui, there was, é a frase afirmativa. There vem primeiro, o was vem depois. Na frase interrogativa, eu passo o verbo para frente. Was there? É o verbo haver fazendo pergunta no singular. Were there? É o verbo haver fazendo pergunta no plural. Então, eu só inverto a posição do verbo com a palavrinha there. E nas formas negativas, eu tenho que trazer o não em inglês. Onde que eu coloco esse não em inglês? Sempre depois do verbo to be. There wasn't ou there was not, que é a forma completa, e there were not, ou a forma contraída, there weren't, fazendo a referência da contração, juntando o não em inglês com o verbo auxiliar ou o verbo to be.
Quando você quer dar respostas curtas, que é um recurso muito comum também estudado na língua inglesa, nós podemos ter as respostas afirmativas ou positivas e as respostas negativas. Nesse sentido, para você fazer essas respostas, você sempre começa com a afirmação ou a negação primeiro. Yes, sim. No, não. Na construção, yes, there was, sim, havia. Yes, there were, sim, havia no plural. Na forma negativa, no, there wasn't. Não, não havia. Ou não houve. No, there weren't, a mesma coisa, só que para complementos no plural. Exemplo para vocês. Was there any teacher in the classroom yesterday? Perguntando se havia algum professor na sala de aula ontem. É uma pergunta que visa verificar a existência dessa pessoa nesse lugar. Então, quais são as possibilidades de resposta? Yes, there was. Sim, havia. No, there wasn't. Não havia. Ou não, não havia. No caso do plural, were there students in the classroom yesterday? Havia ou houve estudantes na sala de aula ontem? Aí eu posso ter yes, they were. No, there weren't. Sim, houve. Não, não houve no plural. Fazendo sempre a referência a essas questões. Vocês estão percebendo que eu estou mencionando havia e houve? Porque em inglês o passado simples acumula diferentes funções de pretérito. No português nós temos pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. No inglês nós não temos 3 variações de simple past ou de passado simples. Por isso que você tanto pode traduzir de uma forma ou de outra, considerando o que é mais apropriado para a língua portuguesa. Vamos ver agora alguns exercícios para fazer essa demonstração para vocês em relação à análise gramatical. Então, a primeira atividade. Choose the grammatically correct sentence. Escolha, né? Choose é o verbo escolher, a sentença correta gramaticalmente. Então, eu tenho aqui 5 exemplos. Vamos analisar cada um deles. There were an old house here last year. Eu tenho there were e eu tenho como complemento an old house. O que eu aprendi de there were? É o passado usado para o plural. An old house é singular, uma casa velha. Então, não é a letra A, porque gramaticalmente essa frase não está correta. Letra B. There are 30 students in the classroom. There are é o presente, tá? Então, é o verbo haver no presente. Are eu uso para o plural. 30 estudantes é mais de um, então está no plural. Essa frase está corretamente considerando a gramática. Eu tenho o verbo haver usado corretamente no presente para o plural. A terceira frase, vamos continuar analisando para ver se tem mais alguma. Letra C. Is there many tall buildings in your town? Is there é usado para pergunta, porque o verbo está na frente. E ele está no singular na forma do presente. Many tall buildings. Buildings tem um S no final, então é plural. Não se usa plural para is. Is é só no singular. Letra C está errada também. Letra D. There is many cars parked here. Mesmo princípio. Is você usa para o singular. Cars está no plural. Então, está errada a letra D. E a última letra E. There was a dog barking from that apartment tomorrow. There was é o verbo haver no passado, usado para o singular, um cachorro. Então, essa parte está correta. Só que quando eu analiso o contexto, observem a parte tomorrow, a palavra tomorrow. Tomorrow é amanhã. Amanhã é futuro. Então, eu não posso ter um verbo no passado para expressar uma ideia de alguma coisa que ainda vai acontecer, que é o futuro.
Então, percebam que a letra E também está errada. Qual é o erro? A concordância temporal. A referência de tempo não está batendo, certo? Então, a única frase correta que nós temos, letra B. There are 30 students in the classroom. Há ou existem 30 estudantes nesta sala de aula, fazendo referência ao plural e à conjugação do verbo. Pessoal, é isso. Nós encerramos nossa aula por hoje. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Bye, bye!